Após atraso, o Brasil finalmente anuncia que vai começar a emitir o novo passaporte do país. Para abrigar imigrantes recém-chegados, cidade de New York vai criar abrigos em ilha isolada. Denúncia na fronteira sul. O governo estaria mais uma vez separando famílias imigrantes após cruzada ilegal. Tempestades atingem o sul e nordeste do país, deixando destruição e mortos. Na volta às aulas, é preciso ficar de olho nas lancheiras das crianças para proteger a saúde dos pequenos. A cada ano, o Centro de Controle e Prevenção de Doença registra cerca de 48 milhões de casos de doenças transmitidas por alimentos e as crianças estão entre as mais vulneráveis. Olá, boa noite. Muito boa noite. O Brasil vai lançar um novo modelo de passaporte. O documento atualizado já deve entrar em vigor a partir de setembro. As autoridades dizem que esse modelo terá dispositivo de segurança mais moderno para evitar fraudes. A Coni Rocha explica pra gente o que muda nesse novo passaporte. O novo modelo chega com 1 ano de atraso. A emissão do novo passaporte está programada para a segunda quinzena de setembro e já foi confirmada pela Polícia Federal. As autoridades dizem que esse novo modelo será temático, com homenagens ao Brasil, desenhadas nas folhas do documento. Além disso, também será moderno e uma referência mundial em termos de segurança e tecnologia para evitar as fraudes. Apesar das mudanças, o governo brasileiro garantiu que o novo formato do passaporte não vai custar mais para os bolsos dos viajantes. O valor das taxas de emissão será o mesmo valor atual de $120 para maiores de 18 anos. Enquanto o novo passaporte não chega, os brasileiros podem continuar emitindo o passaporte nos consulados brasileiros da sua cidade sem nenhum problema. A troca do passaporte só será necessária depois que o atual documento vencer. E para quem está curioso, aqui vão alguns detalhes de como será esse novo passaporte brasileiro. Capa: brasão da República Federativa do Brasil, mas com linhas decorativas. Páginas internas: homenagens e desenhos à flora e à fauna do país. Fotos: uma preta e branca com dados biométricos e uma foto colorida tirada na hora. Segurança: terá um chip e tecnologia antifraude. As informações serão protegidas por laminado de segurança. E o Brasil anunciou que vai lançar uma moeda digital em 2024. O Drex, como está sendo chamado, é uma ideia do Banco Central. Essa versão digital da moeda real vai ter o valor equivalente ao dinheiro que já está em circulação no Brasil. E o governo espera que essa moeda seja usada no atacado para serviços financeiros comuns. Segundo o governo, o Drex vai ser manipulado por transferências como o Pix. E não se trata de uma criptomoeda, porque esse dinheiro não obedece à lei de demanda e oferta. O modelo, segundo especialistas, é seguro e pode ampliar a possibilidade de negócios, além de estimular a inclusão financeira no nosso país. E agora a gente muda de assunto para falar de imigração. Depois de criticar fortemente as políticas de Donald Trump, os Estados Unidos voltaram a reproduzir uma prática bastante polêmica. Famílias de imigrantes que chegam pela fronteira sul estariam sendo separadas, isso segundo denúncias de ativistas e de advogados também. Grupos de advocacia que representam famílias de imigrantes dizem que desde o dia 8 de julho, o número de casos de separação de famílias dobrou para 40. Segundo a denúncia, agentes do Texas estão aplicando leis para separar pais e filhos, prendendo os adultos por crimes como invasão e entregando as crianças para os centros de processamento. A maioria das famílias separadas são originárias da Venezuela e da Colômbia. Ativistas de imigração dizem que estão se unindo para pressionar o governo federal para que intervenha nos casos e ajude a reunir quem já sofre as consequências dessa medida. A separação de famílias começou a ser implementada aqui nos Estados Unidos na era Donald Trump e gerou muita polêmica e críticas por parte de democratas e republicanos. Durante a gestão do ex-presidente, 2.700 crianças imigrantes foram separadas de seus pais, depois de cruzarem a fronteira de forma ilegal. Muitas delas ainda hoje não conseguiram voltar ao convívio dos tutores,
que não foram localizados pelo governo norte-americano. A questão de separação das famílias, em grande parte, tem sido feita por uma iniciativa estadual do estado do Texas em prender criminalmente as pessoas que estão atravessando a fronteira. Essa detenção criminal resulta em separação das famílias e também em questões processuais dentro do processo de imigração, já que essas são pessoas que estão buscando o asilo político e agora realmente vão ter um acesso mais demorado à questão de um advogado para conduzir o processo de asilo e a um juiz de imigração também. Depois do intervalo tem mais imigração. A gente mostra que New York quer abrigar os indocumentados que chegam à cidade em uma ilha. E no nosso giro de flagrantes a gente mostra o ataque brutal de um grupo de pessoas brancas contra um funcionário negro de uma doca no Alabama. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. New York City anunciou novos planos para abrigar os indocumentados que não param de chegar na cidade em busca de asilo. A ideia do prefeito Eric Adams, lá de Nova York, é colocar esses imigrantes em uma ilha que fica no East River. Os novos imigrantes que chegarem à cidade de New York serão levados para uma cidade-tenda que vai ser construída na ilha Randalls, no East River, entre os bairros de Manhattan, Queens e Bronx. O estado vai se responsabilizar por reembolsar a cidade pelo custo operacional desse novo centro humanitário. O prefeito Eric Adams disse que esse espaço vai poder abrigar até 2.000 imigrantes e ajudar a solucionar parte da crise de imigração provocada pelo alto número de pessoas que buscam asilo em New York. Desde abril do ano passado até agora, a cidade já recebeu mais de 70.000 indocumentados enviados de ônibus direto da fronteira com o México pelo governo do Texas. Há um ano, essa mesma ilha foi cogitada para receber um centro de imigração, mas na época a ideia foi descartada pelo baixo número de imigrantes. Agora, com o aumento do fluxo diário de indocumentados e com pessoas dormindo nas ruas por falta de espaço, o prefeito voltou a solicitar a ilha Randalls. Um novo estudo apontou que os Estados Unidos devem deixar de ser um país de maioria populacional branca no futuro próximo. Isso deve acontecer daqui cerca de 20 anos. O território americano deve se tornar um país multirracial. A Eloá Zen explica pra gente os motivos. Com indivíduos nascidos entre 1995 e 2010, a geração Z é conhecida por ser prática e realista, mas pode entrar para a história também por ser a última geração a viver nos Estados Unidos majoritariamente branco. De acordo com o censo americano de 2020, a população branca local está envelhecendo e diminuindo, de forma que, muito em breve, ela pode deixar de ser maioria no país. A parcela de latinos e de asiáticos deve crescer, bem como a parcela de pessoas que se autodeclara negra. Os dados mostram que os brancos não hispânicos representam hoje 77% da população com 75 anos ou mais. Menos da metade das crianças atualmente nos Estados Unidos são dessa categoria, brancas não hispânicas. Isso indica que, por volta de 2045, os brancos vão representar menos da metade da população geral do país. A população americana do futuro, segundo o censo, será multirracial. Apesar dos dados, esses rótulos usados pelo censo são questionados por especialistas que entendem a complexidade da questão. O que são essas nomenclaturas? O que é dizer que um país vai se tornar predominantemente latino em X anos, né? A gente primeiro precisa definir o que é raça, o que é etnicidade, e como que esse guarda-chuva chamado latinidade, ele se criou nos Estados Unidos, né? Porque se a gente voltar, por exemplo, para a nossa realidade social como brasileiros, a gente sabe que a gente está na América Latina, mas não tem ninguém no Brasil se declarando eu sou latino. Por que é isso? Por quê? Raça, etnia, nacionalidade, isso são construções sociais. E o que significa isso? As pessoas confundem um pouquinho. O que é tal coisa ser uma construção social? Significa que, se analisarmos DNAs, RNAs, mitocôndrias e todas essas coisas, todos somos humanos.
essas diferenças, elas são diferenças sociais, que elas vão surgir na história a partir do tempo, de definições de poderes, de outros fatores que existem na sociedade que vão determinar isso. É isso que determina, por exemplo, a que raça você pertence, a que etnia você pertence, em que país você nasceu, porque, inclusive, as fronteiras geográficas que nós temos hoje, né, para quem aí é da geografia, da geologia, elas são recentes, historicamente falando, né? Uma grande preocupação dos especialistas é que notícias como essa do encolhimento de uma determinada população possa fomentar discursos e práticas xenófobas ou hegemônicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o medo é que análises rápidas sobre o caso alimentem pautas anti-imigração, afetando a todos nós. A gente tem que pensar que, assim, qual é a necessidade dessa divulgação no sentido, o que isso impacta na população? Porque hoje existem muitas culturas que são culturas estadunidenses, culturas americanas dentro de um único país. Já existe isso. A gente já sabe que vários estados no sul do país, por exemplo, fronteiriços com o México, como Texas, como a Califórnia, como o Novo México, eles são bilíngues. Espanhol e inglês são línguas constantemente usadas. Até no ônibus, a tia do ônibus fala espanhol, a mulher da gravação. Entendeu? Então, isso, qual que é o impacto? Será que isso não gera um pânico nas pessoas de dizer estamos perdendo a nossa identidade? Será que isso não vem com um conceito de pureza étnico-racial, que a gente já sabe que no passado isso já causou muitos problemas? Agora tem o nosso giro de flagrantes, que começa com um roubo de um caixa eletrônico na Califórnia. Esse caso aconteceu no condado de Sacramento e foi registrado em vídeo. Agora a polícia pede ajuda para chegar aos criminosos. O xerife da região disse que nunca viu nada igual. I've been doing this job for 18 years. I really can't think of the time someone actually successfully grabbed an ATM machine. Os bandidos usam uma empilhadeira para empurrar o caixa eletrônico no chão. Depois, a empilhadeira é usada para erguer o caixa e colocá-lo no bagageiro de uma caminhonete, onde está o outro criminoso. Mas o equipamento escorrega e se espatifa no chão. É preciso mais uma manobra para, enfim, concluir o roubo inusitado do ATM, que foi levado cheio de dinheiro. Até agora, ninguém foi preso. No Alabama, as autoridades estão prendendo um grupo que promoveu um ataque violento a um trabalhador de uma doca de barcos. O homem negro foi brutalmente agredido por dezenas de pessoas brancas que não gostaram de ouvir do funcionário que eles precisavam tirar sua lancha estacionada em local irregular para que uma barca pudesse atracar. Com o ataque, outros funcionários do local saíram em defesa do homem, formando uma briga generalizada. O prefeito de Montgomery pede que a justiça seja feita e que todos os agressores respondam por seus crimes. Em Detroit, no Michigan, uma mulher grávida de 8 meses abriu um processo contra a cidade depois de ser falsamente acusada de roubo de carro. Ela foi presa enquanto levava os filhos para a escola, depois que uma tecnologia de reconhecimento facial em fase de testes indicou que ela era uma criminosa. Após ficar 11 horas detida e começar a ter contrações, a polícia liberou a mulher ao perceber que não se tratava da pessoa procurada. Em Los Angeles, na Califórnia, funcionários da cidade anunciaram uma paralisação geral para amanhã. A greve vai durar apenas um dia, mas é o suficiente para causar muita dor de cabeça, afetando a coleta de lixos, transportes e muitos outros serviços. O prefeito disse em declaração que está implementando um plano para garantir que, principalmente, a segurança pública não seja afetada. Essa é a primeira greve dos trabalhadores da cidade de Los Angeles em mais de 40 anos. Depois do intervalo, o estudo mostra que Estados Unidos oferecem baixo índice de tratamento para pessoas viciadas em opioides. E a gente traz também dicas de como manter a saúde dos pequenos segura quando o assunto é a preparação de lanches escolares. E
a volta às aulas para boa parte das escolas acontece daqui 2 dias, 10 de agosto. E além do material escolar, é preciso ficar de olho também nas lancheiras das crianças. O armazenamento incorreto de alimentos pode comprometer a saúde dos pequenos. Você sabia disso? Bom, a repórter Carla Marinho vai explicar para a gente quais são os riscos da má conservação dos alimentos e traz também algumas ótimas dicas. A cada ano, o Centro de Controle e Prevenção de Doença registra cerca de 48 milhões de casos de doenças transmitidas por alimentos. E as crianças estão entre as mais vulneráveis. A especialista em segurança alimentar, Sandra Eschi, explica que o perigo está na multiplicação de bactérias, que ocorre com o armazenamento incorreto. Lembra que o uso de embalagem térmica é o ideal para manter o lanche saudável e dá dicas fáceis para manter a comida na temperatura certa. Um pacote de gel, uma caixa de suco ou até uma garrafa de água congelados podem ir na lancheira e ajuda a manter a comida fresca, explica Sandra. Já os brasileiros preparam as lancheiras de forma diferente. Assim como a Vanessa, a maioria faz questão de enviar o almoço completo. A gente sempre cozinha todo dia, comidinha fresquinha, arroz, feijão, carne. Então o que eu faço? Eu tenho um potinho térmico e aí a gente fervo água. Coloco nele para esquentar. A gente faz arroz, feijão, carne, estrogonofe, carne moída. E aí esquento bem quente e coloco no potinho térmico para que ela possa almoçar. E um potinho separado do ladinho com frutas. A higiene na preparação dos alimentos também ajuda a manter a saúde. Isso significa lavar as mãos, evitar usar a mesma tábua de corte para carnes e verduras e usar um termômetro de carne para garantir que você esteja cozinhando os alimentos em temperaturas internas seguras. Uma notícia alarmante sobre saúde. Um novo estudo descobriu que o país vai mal quando o assunto é o tratamento de pessoas viciadas em opioides. Hoje é baixo o número de usuários que recebe tratamento adequado para parar com o consumo de drogas sintéticas. Estima-se que atualmente cerca de 2,5 milhões de adultos nos Estados Unidos lutam contra o vício em opioides. Mas, segundo os pesquisadores do Instituto Nacional de Abuso de Drogas e do Centro Nacional de Prevenção de Lesões, apenas 1 em cada 5 pessoas que usam os opioides no país foram tratadas para esse transtorno em 2021. No mesmo ano, mais de 80 mil pessoas morreram por overdose de opioide no país. Os Estados Unidos vêm há anos lutando contra essa epidemia que cresce descontroladamente. Especialistas em saúde pública criticam o Departamento Nacional de Saúde pelo baixo índice de tratamentos oferecidos para o combate ao vício de opioides, como o fentanil. A FDA já aprovou vários remédios para tratar a condição. Eles são capazes de reduzir o desejo pelo uso da droga ou bloquear os efeitos dela no corpo humano. Mas faltam ações para ampliar o uso dos tratamentos e vencer a guerra contra os opioides, que hoje são responsáveis por 75% das overdoses de drogas nos Estados Unidos. Então esse estudo deixa bastante evidenciado qual que é o perfil das pessoas que têm menos probabilidade de receber os medicamentos para tratamento da dependência de opioide, que são as mulheres não brancas, né, negras, hispânicas e que estão desempregadas vivendo longe dos centros urbanos. Então esse é o perfil das pessoas que acabam recebendo menos esses medicamentos, né? E as pessoas que recebem mais os medicamentos, né, que têm acesso aos medicamentos, são homens brancos que estão empregados e que vivem nos grandes centros. Então é o oposto daqueles menos prováveis de receberem os medicamentos para tratar a dependência de opioide. Então esse dado ele revela, né, a desigualdade no acesso a tratamento para dependência nos Estados Unidos, da mesma forma que revela a dificuldade do acesso a tratamento de saúde de uma maneira geral nos Estados Unidos devido à relação ter um emprego e ter um plano de saúde, né? Depois do intervalo, a gente mostra os estragos que tempestades provocaram em boa parte do país nesta segunda e terça-feira. E a gente explica em detalhes a nova medida do governo federal para aumentar as proteções do Grand Canyon. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
Pelo menos 2 pessoas morreram na série de tempestades que atingiu partes do sul e nordeste nesta última madrugada. O mau tempo deixou ainda 600 mil casas no escuro, sem energia elétrica, e 10 estados tiveram os aeroportos paralisados. A tempestade intensa e perigosa atingiu com força o sul e nordeste do país, levando muita chuva e ventania, desde o Alabama até New York. Em algumas áreas, o vento atingiu 75 milhas por hora. Houve registros de tornados isolados, também provocando alertas em pelo menos 11 estados. Em Massachusetts, ruas viraram rios. Em Maryland, dezenas de postes de luz caíram em cima de veículos com os motoristas dentro. Mais de 9 mil voos foram afetados em diferentes aeroportos do país. As autoridades alertam que outra rodada de chuva e ventania deve surgir a qualquer momento no sudeste do país. Bom, vamos dar uma olhada na nossa previsão do tempo, ver se ainda tem mais tempestade prevista ao longo do próximo dia. Olha só, em Boston, região de Nova York e Washington, o sol vai aparecer entre nuvens, pessoal. Em Norfolk, a máxima bate 90. Em Atlanta, começa aí uma tempestade variando entre sol e nuvem. Mesma coisa na Flórida, com trovoadas ao longo do dia. Em Tampa, o tempo fica um pouco mais estável. Em Houston, bastante sol brilhando, máxima de 101 graus. Em San Antônio, olha, o tempo sobe mais um pouquinho, 105 graus, sol brilhando o dia inteiro, bastante calor. El Paso a mesma coisa, 104 graus Fahrenheit, bastante calor nessa região. Albuquerque, um pouquinho de chuva, com sol ao longo do dia, mínima de 67, máxima de 91. Phoenix, olha só, 107 graus, bastante calor. Las Vegas, sol entre nuvens, mesmo assim, sol brilhando aí, calor bastante nessa região, 103 graus de máxima. São Francisco, um pouco mais ameno, sol entre nuvens também, 60 graus de mínima, 68 de máxima aí, né? E olha, o presidente Joe Biden anunciou a criação de um novo monumento nacional em uma vasta região ao redor do Grand Canyon. A ideia é impedir de forma permanente que essa área seja alvo de mineração de urânio. Quase 1 milhão de acres vai ser protegido com essa nova medida. Essa região inclui diversos habitats que servem de refúgio a vários tipos de animais. Essa determinação também vai proteger terras consideradas sagradas para várias nações tribais que vivem ali nos arredores. O presidente Biden também anunciou nessa cerimônia 44 milhões de dólares em financiamento para proteção e resiliência climática nos parques nacionais do país. E ainda falando sobre o Grand Canyon, a gente mostra agora uma curiosidade sobre esse monumento que viralizou. Por um acaso, você já parou para pensar sobre como são feitas as entregas de correio nessas regiões aí do país? Não? Olha só. Não é cena de um filme. É assim mesmo, de mula, como nos velhos tempos, que empresas conseguem chegar a todos os cantos do estado do Arizona. Segundo a Amazon, esse é o único método de entrega possível para todas as regiões dos cânions norte-americanos. E sim, tem pedidos que são feitos para essas áreas. Entre os clientes estão funcionários do Phantom Ranch, que trabalham e vivem neste rancho que fica no fundo de um cânion, que só é acessível por uma trilha a pé ou pelo rio Colorado. Mas, graças a essas mulas e suas habilidades únicas, redes varejistas conseguem entregar as suas encomendas. Os deliveries acontecem 4 vezes na semana e sempre antes do sol forte, para evitar o desgaste dos animais. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Você fica então com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Não esquece, amanhã a gente está de volta às 7h30 da noite. Até lá. Isso aí.